Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma análise do BTC no par USDT. Na última análise que foi feita, eu falei para vocês da probabilidade do Bitcoin corrigir, tá? Ele encontrou um nível de resistência em 73.753, tá? Encontrou nível de resistência aqui em 71.711. Corrigiu até uma linha de suporte em 60.876 e teve uma mínima aqui. Ele buscou uma mínima aqui na sombra de 60.900, tá? Que deu 59,6, mas foi 60.900. Se nós observarmos, nós temos aqui uma linha de tendência de alta, tá? Isso aqui no tempo gráfico diário. Fazendo essa leitura, pela lógica aqui, o preço, o gráfico está fazendo fundos mais altos, tá? Porém, ele passa a fazer topos mais baixos. O que é que acontece quando o gráfico ele começa a fazer esse zigue-zague e afunilar? Resistência, suporte, resistência, pela lógica, suporte, eu falei sobre isso aqui. Suporte, pela lógica, resistência, tá? Vamos lá. O preço ele precisa encontrar um ponto de suporte para reverter a tendência. Eu não estou dizendo, nem afirmando aqui, que se ele chegou até o nível de suporte em uma linha de tendência de alta, tá? Um LTA, ele agora tem por obrigação retornar e buscar 71, 73. Mas nós já identificamos um padrão que ele está respeitando, máxima, mínima, máxima, mínima. Porém, observe o seguinte, esse nível, né? Esse volume, quando ele chega no fundo que tenta voltar, ele diminui. Então ele chegou no fundo. É preciso aguardar se ele teria força para romper esse topo aqui, ó. 71.711, 73.800. Estou arredondando aqui, tá? Então é preciso aguardar se ele retornando desse ponto tem força para buscar tudo isso aqui. Tem outro padrão aqui que o preço ele vem respeitando, tá? O gráfico, que é esse padrão da média de 50 períodos atuar como suporte. Aqui perdeu, tá? Ele retoma esse padrão e ela atua como suporte. Observem que está acima da média de 50 períodos. O que é que nós precisamos aguardarmos aqui? Se o preço descendo perde a 50, provavelmente irá testar a 200. Como nós estamos de um tempo gráfico diário, tá? E o tempo gráfico diário ele é mais demorado, ele poderia perder o suporte de 65.201 e buscar os níveis mais baixos. Esse nível, esse ponto ele já foi sinalizado no passado. Ele fez uma sombra, ó, exatamente aqui em 60.900. Aqui está 59,06, mas eu acompanho isso aqui foi em 60.900, tá? Posso até subir aqui. Foi 60,900, se não me falha a memória, tá, pessoal? Então nós temos aqui, ó, duas linhas de suporte. Nesse caso aqui, sendo suporte na cor vermelha, estando na linha aqui superior, resistência. Então aqui nós temos um nível de suporte, foi onde o preço desceu, saiu de 71.711, enfrentando resistência nesse nível, desceu e agora nós temos uma linha de suporte. Se eu pego essa linha de suporte, puxo aqui para a minha esquerda, observem que nós criamos aqui um canal, tá? Limpar aqui para nós analisarmos. Linha de tendência de alta, o preço agora ele trabalha suporte, resistência, suporte, perdeu, né? Resistência, suporte. Ele agora está nesse canal. Por enquanto, 65.786, resistência 71.711. Existe a probabilidade do preço voltar desse ponto aqui? Sim, nós simplesmente aguardamos. Mas vamos aqui a outro detalhe, tá? Se o preço, eu estou pegando aqui por parte, sabemos que o Bitcoin ele sobe desde os 15.400.
Então eu vou pegar aqui, ó, esse nível aqui de suporte, porque foi um ponto de descanso do preço, tá? O preço ele passou alguns dias aqui, como é tempo gráfico diário, ele passou alguns dias aqui. E em um determinado momento aconteceu o rompimento desse nível. Ó, rompeu, voltou, e aí aqui ele rompe no dia 7 de fevereiro de 2024. Aí eu pego como referência essa sombra, que é a mínima, tá? 38.605, e pego a máxima, também uma referência. E aí nós temos os níveis de correção de Fibonacci, 50% e 61.8. Observem que no nível de 61.8, geralmente o preço ele faz esse descanso aqui, ó. Sobe, faz pullback e rompe. Isso aqui é um nível considerável, ou seja, em um determinado momento dessa alta, esse suporte aqui ele atuou bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dias nesse ponto. Então eu acredito que é um suporte considerável o nível de 49.550. Aí nós temos que acompanharmos ele perdendo, o gráfico perdendo essa linha de suporte, esse nível de suporte, ele poderia simplesmente corrigir até 49.550. Eu irei adicionar aqui na nossa análise a média de 9,21 para entendermos aqui como está a configuração, né? Como que a 9 já corrigiu, a 21, como que estão aqui as duas. Observem aqui, ó, 9 e 21 nem cruzaram entre si. Então eu posso dizer para vocês que isso aqui é uma queda? Não, é uma correção. O problema é que a maioria das pessoas que operam Bitcoin só acreditam que Bitcoin vai para cima. Eu falei no último vídeo que aqui existe uma probabilidade alta de acontecer um short, porque imaginem vocês, pegaram um Bitcoin de 15.400, levaram a 73.800 e agora já poderiam shortar até esse nível aqui, ó, 49.950. Já teriam margem para ganhar dinheiro tranquilamente sem precisar entrar o dinheiro novo, porque aqui já tem acumulação, é só distribuir, shortar e dar resultado do mesmo jeito. Então o nível de suporte dele está nessa região aqui, ó, 41.606, 44.470, 49 aqui, ó, 61.8, 49.550, 53.403. Então ele perdendo essa linha aqui, ó, de suporte, poderia buscar todos esses níveis. Porém, 9 não cruzou 21, 9,21 não cruzou 50, ainda é um padrão de correção. Agora, eu irei reduzir o tempo gráfico aqui, vocês já viram, 49.550, 53.403. Ele poderia retornar desse ponto e subir. Então, eu irei reduzir aqui para o 4 horas. Observam o que acontece. Nossa linha de tendência de alta, o preço chega na linha de tendência de alta, ela está exatamente no nível da 200. Aqui eu preciso limpar, tá? Aqui, ó, eu simplesmente pego fundos, tá? No mesmo nível que eu fiz lá, aqui tem uma linha de suporte, eu pego aqui, ó. Linha de suporte aqui, sombra, linha de suporte. Eu poderia até fazer isso aqui, ó, certo? E já mostra perdendo o padrão. Se eu pegar para cá, já perdeu várias vezes. Então eu estou pegando aqui só para nós analisarmos a probabilidade do preço voltar aqui, ó, desse nível da 200, tá? Se vocês observarem aqui, existe uma linha de suporte nesse nível, ó, força compradora fazendo fundos mais altos, tá? Isso aqui é verde, tá, pessoal? Como é para cima, é positivo, eu sempre procuro manter o padrão em cores aqui, que fica fácil das pessoas entenderem, né? Assiste a primeira, na segunda, já sabe o que é uma seta verde, uma vermelha. Existe uma pressão aqui, ó, nesse nível, mantendo o fundo. Só que, como ele desce para testar 200, aí já complica a situação, tá? Aí nós temos aqui, ó, aquilo que eu mostrei lá no diário. A força vendedora pressionando o preço, ó,
em direção aos suportes, ou seja, pressionando o preço para baixo, tá? Então aqui nós temos pressão vendedora, pressão compradora, mas cedo ou mais tarde, um dos lados precisa ceder. Como nós somos seguidores de tendência, nós aguardamos o lado que irá ceder. Agora observem aquilo que eu falei no tempo gráfico diário. O preço ele mantém um padrão, suporte, tentou resistência, voltou, buscou a resistência, suporte. Tentou aqui, voltou, conseguiu chegar na resistência, tá? Passou alguns dias aqui testando a resistência, vários dias aqui, resistência, volta para o suporte. Se esse padrão ele não for quebrado ou substituído por um novo padrão, pela lógica aqui, o preço já volta desse ponto, tá? Já seria um ponto de analisar uma possível entrada aqui na 200 em uma reversão de tendência. Observem que várias vezes ele respeitou esse padrão e voltou, tá? Ele pode não voltar lá no nível de 73.800, mas poderia voltar. Então vamos aqui com a estratégia de operação. Aqui nós temos uma linha de suporte. Já viram esse padrão? Já posso apagar aqui, né? Eu já memorizei isso aqui. E aí eu entendo o seguinte, que aqui eu tenho uma linha de suporte, exatamente no nível da 200 períodos. E aqui eu tenho uma linha de resistência. Observem que por 3 vezes, isso aqui nós chamamos de topo triplo, né? Se não rompe no topo duplo, no triplo ele cede. Topo triplo. Ele simplesmente jogou o preço para baixo. 9,21, cruzaram a 50, aqui já deu início de correção, estão indo em direção da 200. Poderia voltar desse ponto, simplesmente buscar esses níveis aqui, ó. Primeira resistência, o nível de resistência aqui é na cor preta, tá? 71.350 e retornar para o nível aqui, ó, da máxima, 73.800. Beleza? Observem que ele ainda não perdeu, ele vem mantendo esse padrão da 200 períodos. Ele toca na 200 e volta. O que não poderia acontecer, tá? Não deveria, mas pode acontecer. É a 9,21,50 testar 200 e perder. E aí eu vou encontrar aqui o padrão para eu mostrar para vocês qual seria esse padrão, né? Que não poderia acontecer. Esse aqui, ó, 9,21,50 cruzou a 200 numa hora. O que isso aqui mostra para nós? E deu-se início ao padrão baixista no tempo gráfico de 1 hora, ou seja, a tendência ela foi revertida numa hora. Como é um tempo gráfico curto, ele pode simplesmente subir aqui e retomar a tendência de alta. Mas quando esse padrão ele começa a acontecer em tempos maiores, 4 horas, 6 horas, 12 horas, diário e semanal, principalmente diário, aí complica porque está substituindo a tendência de alta para baixa. Nesse caso aqui do 1 hora já não é mais uma correção saudável, aqui já é baixa, tá? Nosso setup é um setup baseado em médias móveis, aqui já deu-se início um padrão baixista. Se eu pego, olha só, análise técnica aqui, Price Action, esse fundo na sombra, 60.744, e pego essa máxima aqui, ó, no 1 hora, tá? Vou colocar na cor azul, 71.765. Eu pego esse nível e procuro entender o Fibonacci desse negócio. Observe o seguinte, 50% ele já buscou na cor lilás e se aproximou de 61,8 de FIB, ou seja, dentro da análise técnica, o tempo gráfico de 1 hora, ele está correspondendo bem, ele está fazendo aquilo que precisa ser feito. Se nós temos uma projeção onde o gráfico sai de um vale e busca um pico, o próximo movimento é vale. Então, essa movimentação do 1 hora, ela é saudável. Ela poderia dar continuidade, não é uma obrigação do preço, ele já poderia voltar daqui, ou simplesmente pegar 61,8 de FIBO. Sabemos que se instalar o pânico, o caos no mercado, eles começam a despejar e ele busca 100%
de retração, que seria em 60,744 no tempo gráfico de 1 hora. Então, existe uma probabilidade do preço voltar desse ponto? Sim, porque ele já cumpriu o papel dele. 50% é um ponto de FIBO, daqui já poderia voltar, tá? Mas o que é que acontece? O preço ele é associado ao tempo. Geralmente, quando o preço faz isso aqui, as pessoas estavam aguardando 73.800, 71.765 e ele simplesmente desce e busca o nível de 65.237. Totalmente contrário àquilo que estão almejando, que é Lua 100K, coisa desse tipo. Para as pessoas que não têm experiência, para as pessoas que operam na imperícia, elas começam a pular fora disso aqui. A grande maioria não coloca um stop de segurança e o que acontece? O preço começa a cair e simplesmente abandonam. Por quê? Porque não foi projetado para cair, e sim para subir, na cabeça de quem opera na imperícia. Mas nós já estávamos alertando. Eu fiz um vídeo no privado para os alunos do grupo privado no dia 27, mostrando a possibilidade e probabilidade de buscar até 64. É só entrar lá no nosso grupo free que eu botei o print lá e falei sobre essa correção ontem. Então, assim, nós sempre estamos trabalhando com stop calibrado. O cara que quer ser um bom analista, ele tem que ser neutro em relação a isso aqui. Eu sempre falo para vocês que o Bitcoin, ele sai da estaca zero e volta para a estaca zero. Ah, é porque eu sou pessimista em relação ao Bitcoin? É porque eu não acredito no potencial? Não, porque acontece isso aqui, ó. O cara compra aqui, busca um topo e ele tenta jogar no fundo novamente. Para quê? Vou explicar para vocês que eu sempre explico isso. Para fazer a mesma porcentagem que ele fez subindo, ele consegue fazer descendo. Então eu falei para vocês para terem cuidado aqui no nível de 73.800, porque eles poderiam shortar até 61,8 de FIBO. E isso é muita coisa, tá? Para fazer o caminho aqui, ó, contrário, subiram, aí voltam despejando e fazem a mesma margem de lucro. Então, quando que eu vou entrar, Cláudio? Aguardando o Bitcoin buscar 100K, quando ele romper os 74, porque para chegar em 100, precisa passar na casa de 70, 80, 90, 100. É muita água embaixo da ponte. É muita grana para jogar o Bitcoin até 100K. Então, é bem mais fácil shortar desse nível, como shortaram, ó. Eu avisei isso aqui, tá? 73.800, olha onde jogaram. 60.744. Pegaram mais uma vez, subiram, não conseguiram chegar na última máxima, foram até 71.765, já shortaram até 65, poderia até voltar na estaca zero. Você só não vai aprender se você não quiser. O esforço que eles colocaram para jogar, vou colocar aqui no semanal, tá? Semanal fica mais tranquilo aqui para analisar. Observem isso aqui, ó. Joga para baixo, show de bola. Isso aqui é muito lucrativo para quem pega essa sacada. Joga para baixo, aqui nós temos a máxima, jogou para baixo, aí eu pego a porcentagem aqui, pá. O cara jogou para baixo. Nós sabemos que isso aqui é descendo, tá, pessoal? Nós sabemos que eu estou falando sobre isso aqui. Jogou para baixo, mas espera aí. A estratégia é jogar 100, mas nós estamos a 69. Para que voltar a 15.400? Porque eu jogo para baixo aqui, aqui eu recompro. Olha que manipulação monstra, tá? Pessoas ficam ofendidas quando eu falo em manipulação, mas enquanto ela acontecer é preciso relatar. Compra aqui 15.400 e joga até aqui 74. Então aqui o cara faz 346 descendo e depois ele faz mais 343, não, superou, né? 374,32% subindo. Soma isso aqui, 346 mais 374. Só nessa brincadeira aqui já passou de 700. Aí o cara fica esperando romper esses topos aqui para buscar 100K. Matemática é lógica, irmão. Se ele cai daqui, o cara vendeu shortando e compra aqui, ele já fez quase 1000% só nessa brincadeira. E observem que eu mostrei no vídeo anterior que ele está mantendo um padrão aqui também, ó.
Observem só. Fundo, topo, fundo, topo. Já dava para jogar para fundo aqui. Que conseguiriam fazer mais uma vez 374 descendo. Fizeram, ó, subindo, né? Pegaram lá de 20k. Fizeram um lucro absurdo. Chegaram no topo de 69. Jogaram para baixo. Ganharam 346,07. Jogaram a 74, praticamente, ganharam 374,32. Se jogar para baixo, ganha mais 374,32. Colocar aqui para não dizer que estamos aumentando. 357,50. Se eles jogarem shortando mais uma vez. Então, se o dinheiro novo, né, que é aquela aplicação, pessoas que acreditam que Bitcoin vai a 100 e precisa superar 74, não aparece, eles simplesmente shortam. E fazem o mesmo lucro subindo enquanto pessoas estão comprando aqui no topo de 74, tá? Então, quando ele fez topo aqui, ó, o Bitcoin fez prisioneiros aqui, caiu, fez prisioneiro aqui, caiu, fez prisioneiro aqui, aqui ele fez prisioneiro, caiu, aqui faz prisioneiro e cai. O que é que acontece? O cara que tem experiência, caiu aqui, ele não tinha stop, ele aguarda. Então, esse aqui foi no dia 11 de dezembro de 2017. Ele só superou no 2020, 3 anos após ter caído. Muita gente aqui, ó, liquidou, vieram com preço até aqui. Não tem estrutura psicológica para aguardar o seu capital derreter. Não derreter, derreter. Eu mostro para você. O cara comprou aqui. Segurem, não vendam, essa é a estratégia, né, que ensinam por aí. Não vendam que Bitcoin vai subir bastante. Aí o cara, ele desce aqui. Você sabe quando o cara consegue segurar isso aqui? Quando o dinheiro não faz falta. Quando ele entra no intuito de dobrar, triplicar, que isso acontece, ele abandona, não tem jeito. Tá? Porque esse dinheiro aqui, ele tem prazo para ser aplicado. Então, para a estratégia de pessoas que estão começando nesse mercado, segurar a longo prazo de 5, 6 anos não funciona. O que é que funciona? Comprei aqui, eu calibrei o meu stop. Se caiu, problema. Olha quanto você fez aqui, ó. Você comprou aqui, né? Ele caiu aqui, ele estopou aqui. 496%. Aí desceu, bateu fundo. Você recompra aqui, ele vai para o topo aqui, ó. Nesse ponto, bateu o topo. Vamos lá que você botou 4 ou 5 de stop aqui. Não tem problema, deu 333. Caiu mais uma vez, tá? Está nítido aqui. Ele caiu. O preço cai mais uma vez, você compra nesse ponto. 3.780, ele simplesmente busca, vamos lá, um topo aqui. Não tem problema. Subiu comprado aqui. E aí você calibrou um stop, com certeza você ganhou mais 173. Isso aqui você vai acumulando de forma positiva. Comprou aqui, ó, no fundo, ele veio até aqui. Vamos lá, você ficou comprado, permaneceu. Ele veio até aqui, se você colocou stop, já recomprou aqui. Tá entendendo? Agora, por que eu falo que a pessoa não tem estrutura para segurar? Porque na maioria das vezes é o cara que está tentando entrar no mercado, colocou R$1.000, 2.000, 10, 15, 20, e ele quer dobrar. E aí o que acontece? Ele fica 3 anos com o capital dele preso aqui. Desvaloriza praticamente 50% a 80%, porque volta para a estaca zero. E eu estou falando quem comprou aqui segurou. E quem comprou no topo de 20 e observou uma queda em 3.238. E quem comprou em 69 e observou cair até 15.400. O cara não tem estrutura para segurar, tá? E quem comprou agora, Cláudio, em 73.800, está 64. Ele não tem estrutura, ele irá vender. Então, por isso que eu digo, para entrar nesse negócio, tem que ter uma estratégia para dar certo, para manter o operador na tela. E isso é de que forma? Compra no fundo, vende no topo. Compra no vale, vende no pico. Ah, mas não vendam porque agora vai a 100. Ele bateu 73.800 e já vai aqui ó, no nível de 65. E tudo indica, pelo que eu estou vendo aqui, eu vou fazer essa análise aqui no semanal, que o fundo desse movimento é aqui, ó. 15.400. Nós pegamos 15.400, vamos até 73.800. E observe onde está 50%.
e 61,8 de FIBA. Eu não estou dizendo que irá buscar, que precisa voltar antes de buscar 100, que ele volta em 50%, 61,8, mas existe a probabilidade de short. E se shorta, ele busca, tá? Então seria aqui, ó, 28.107. Ah, mas o Bitcoin foi criado para subir, mas os baleias eles trabalham com lógica. Aqui tem uma margem muito alta para se buscar. Subimos até aqui, encontramos resistência, vamos shortar mais uma vez, que ele não caia aos 15, mas que ele volte a 28.107, que ele volte a 34. Ah, mas agora nós abandonamos? Não, cuidado. Aqui tem uma linha de suporte, 42.500 e 42.56. Ele poderia encontrar suporte e voltar. Então, assim, se nós operarmos atentos às correções, aos pontos que os baleias poderiam shortar, dá sim para ter resultado nesse mercado. Agora, se compra em qualquer ponto e acumula a longo prazo, é longo prazo de 3, 4 anos. Isso aqui é para quem tem grana, que não vai fazer falta, que vai deixar aplicada 4 anos, 3 anos, um dinheiro, um capital passivo, ou melhor, não é passivo porque ele não vai render nada para vocês. Ah, mas eu coloco no stake. Mas o stake ele não supera a volatilidade do Bitcoin. Então você está recebendo o stake, mas à medida que ele cai o triplo do que você ganha de stake. Sei lá, 4, 5, 6% ao ano. Ele cai aqui, ó, 20, 30 em questão de minutos. Então, uma coisa não compensa a outra. Entende? Essa história é a hold do Bitcoin. Bom, se ele pagasse dividendo, até eu faria. Mas não paga. Tem um stake mentiroso aí de 3, 2, 6%. E quando ele cai em minutos, cai 50, 60. Não compensa esse stake. Meu capital parado recebendo stake de 2, 3, 4, 6%. E o Bitcoin em questão de minutos derrete 60, 70. A lógica aqui é bater o topo, calibre stop. Caiu, vendeu, recompra no fundo. Tá? Só estou dando aqui um feedback para quem está começando nesse mercado. E eu falei que ele estava enfrentando a resistência. Ah, Cláudio, vai derreter? Não, nós temos a média aqui, ó. Nós temos uma média que ele poderia parar em 62.314. Nós temos a média que ele poderia parar em 52.295. A média de 50 poderia parar em 42.289. E a média de 200, que é a mais considerável, que ele poderia parar em 28, né? Então, o que é que acontece? 28.107. É preciso acompanhar, pessoal, essas correções. Tempo gráfico semanal é positivo, está fazendo correção, mas poderia parar aqui, ó, na zona da linha de tendência de alta. Na hora que ele der reversão de tendência, nós estávamos aqui numa hora, tá? Ó, 1 hora, já começou a perder, ó, tava verde aqui, ele dá continuidade à correção, tá? Enquanto ele não mostrar reversão de tendência, nada feito. Isso aqui pode se estender para 2 horas. Vamos dar uma olhada no 2 horas? Pode se, ó, tá vendo aqui, ó, 9, 21 testando a 200. Se jogar para baixo, a 50 cruza 200 e o padrão de baixa já deu início aqui no 2 horas. Aí, mais à frente, continuou, vai para 3 horas, 4 horas, 6, 8, 12 e aí sucessivamente. E aí o padrão aqui, ó, já entrou em um padrão baixista, ó. Fundos ascendentes, ó, já perdeu a linha de tendência de baixo, ó. Fundo, 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 fundo aqui perdeu, ó, tá? Médias cruzando entre si, se a 50 cruzar 200, provavelmente ele busca níveis mais baixos, ó. Aqui foi a mínima, aqui foi a máxima. Tempo gráfico, 2 horas. Já buscou 50%, está prestes a tocar 61,8. Tá? Ele sempre busca 50%, 61,8 de correção. É a lógica da análise técnica. Se o mercado se comporta como ondas, se aqui é uma onda para cima, ele precisa quebrar. Se aqui é para cima, ele precisa quebrar. Porém, quando a tendência é clara, um exemplo, uma tendência de alta, a onda de projeção sempre será maior do que a onda de retração. E aí sucessivamente, uma onda de projeção e outra de retração. Vocês percebem que o gráfico, para ficar perfeito isso aqui, ó, projeção, retração, projeção, retração, projeção, retração, projeção, retração. Quando ele começa a enfraquecer, projeta menor e retrai menor. E aí começa, ó, as projeções, claro, o gráfico virou de cabeça para baixo,
as projeções para baixo passam a ser maiores do que as retrações para cima. E aí, ó, projeção, retração, projeção, aquele virou mão, projetou, retraiu, aqui já está virando mais uma vez, tá? Então, o que é que acontece? Existe uma zona de enfraquecimento nesse ponto aqui. Ele encontrou resistência, enfraqueceu a força compradora, nós temos uma zona de suporte considerável aqui, o preço poderia buscar todos esses níveis aqui, ó, e ele ainda estaria repetindo um padrão. Topo, fundo, topo, não conseguiu chegar no 73.800, topo 3 vezes, está indo em direção ao fundo. Se ele perde, ó pessoal, presta atenção, tá? Se ele perde essa linha de suporte aqui dessa zona, ó, ele vem buscar 50% e 61 tranquilo, sem medo de errar, aqui 2 horas, ó. Se ele perde esse nível aqui, eu posso pegar a leitura de Fibonacci desse ponto, ele já teria tocado 50% e estaria retornando para tocar 50% e 61,8 de Fibo aqui nesse ponto, tá? Se eu pego de um nível mais baixo, se eu pego desse ponto aqui, ó, ele já poderia buscar também, perdendo isso aqui, ó, esse é o próximo suporte, e 61,8 está exatamente aqui, ó, na zona de descanso de preço. Então, isso aqui, ó, são 2 níveis que ele poderia buscar. 61 nesse ponto e esse aqui, ó. Olha o que eu falei para vocês, 53,49, tá? São os níveis que ele poderia buscar desse ponto aqui, ó. Porque se nós pegarmos aqui total, tá? Vou pegar aqui total com vocês. Acredito até que já fiz essa leitura. Se eu pego de 15.400 a máxima do Bitcoin, aqui, ó, 61,8 de Fibo dele, olha o nível que está 61,8 de Fibo dele. Colocar na cor azul, que já tem muita coisa aqui. 28.588. Então, assim, enquanto não rompe topo, não tem que estar falando é lua, é lua, é lua. Olha o seguinte, se subindo 15.400, ele busca 74. Vou fazer isso aqui mais uma vez para vocês antenarem para o que eu falei aqui anteriormente. Mínima e máxima. Se nós temos uma linha de Fibonacci aqui de correção e ele poderia o nível de 15.400 ao 74, olha porque eu falo para vocês que tem uma margem bacana de shortar. Olha até onde poderia shortar dentro da normalidade do preço, ó. 28.158. Para quê? Para recomprar aqui, seria a lógica, e já jogar novamente para retestar 74. Estaria certo isso? Olha o padrão, topo, fundo, perdeu, topo, fundo. Poderia parar aqui, como poderia retornar para o fundo anterior, que seria esse nível aqui, ó. Então essa história de que é lua, eu falei outro detalhe lá no vídeo, talvez, não estou dando garantia, os baleias também já poderiam ter antecipado o seu bull market. Ah, porque vem o halve e tal, vai subir bastante, eles poderiam ter antecipado isso aqui para no dia exato simplesmente shortar. Porque já poderiam shortar isso aqui e estão shortando. Então, são estratégias de um mercado manipulado. Quem dá garantias que só sobe, infelizmente, tem a mente cauterizada em relação a isso aqui. Isso aqui vai subir quando esse nível aqui for rompido, tá? Quando esse nível for rompido. Caso contrário, a nossa estratégia é essa aqui, ó. Máxima, mínima, máxima, mínima. Ele está fazendo um padrão aqui. Ah, mas poderia voltar de qualquer um ponto aqui? Poderia. Mas enquanto não volta, eu não posso falar em 100K. Eu posso falar agora com toda liberdade em 28.158. Aqui nós temos níveis, ó. Esses níveis de suporte todos aqui vocês podem falar. Ele poderia voltar a qualquer momento e buscar em direção aqui a correção de 50%. 61,8 de Fibo. E quando você vai falar em 100? Bom, quando ele mostrar uma reversão de tendência em um desses tempos gráficos aqui que ele, né, o gráfico já mostrou início de padrão de baixa, aí quando ele me mostrar a reversão de tendência, eu opero esse padrão aqui, suporte, resistência, ele continua respeitando topo, fundo, respeitando um padrão, topo. Se ele chegar no fundo aqui, eu quero entender que o próximo movimento dele é topo.
Mas para eu operar isso aqui, ele precisa me mostrar sinais de reversão de tendência desse nível aqui, ó, de suporte. Se ele não mostrar sinais, eu não posso operar isso aqui, tá? Ele poderia perder e buscar níveis mais baixos. Então, se vocês operam dessa forma, aguardando o ponto de reversão exato, vocês conseguem fazer resultado, fazer lucro. Porque se ele volta daqui, o que eu faço? Eu simplesmente compro. E aí vou buscar 21,43. Se não vai buscar e perde, eu simplesmente shorto. Qualquer lugar que ele for, ele irá me beneficiar. Eu shorto aqui, ó. Quanto que daria eu shortando? Bom, se eu pego lá em cima, venho até aqui embaixo, dá 20,64. Tanto faz ele subir daqui, eu ganho 21,43, como ele perder esse suporte e buscar o próximo, eu shorto e ganho 20,64. Por que eu fico pedindo só a alta do Bitcoin a vida toda? É Lu, é 1.000, vai a 2.000, vai a 100 mil, vai a 200, vai a 300, os baleias, o banco entraram, não sei o que, ETF de Bitcoin. Para que isso? Isso para mim é imperícia. Se ele subir, eu ganho, se ele cair, eu shorto. Será que os baleias pensam dessa forma? Então eles não têm euforia se sobe ou se desce. Para onde for, dá resultado. Quando vocês aprenderem a comprarem, operar no long para cima e operar no short para baixo, vocês não querem nem saber para onde o Bitcoin vai. Se vai a 100, se vai a 10. Se ele cair hoje, tá? Me perdoe o que eu vou falar. Se ele cai daqui hoje e bate 3.800, para mim tanto faz. Eu vou shortar do mesmo jeito, ele vai me dar lucro. Se eu comprar em 3.800, ele retornar 74, dá lucro do mesmo jeito. O problema é que pessoas estão associando a lucratividade do Bitcoin com a blockchain. Ah, mas qual o valor que o Bitcoin tem? Para que o Bitcoin serve? Qual o valor dele? A blockchain dele. Bom, mas é uma blockchain que todo mundo já sabe construir. A NASA construiu, a Força Aérea Americana construiu, a Ford já construiu a dela e não tem nada a ver com Bitcoin. Então estão associando um valor sentimental ao Bitcoin. Eu quero saber o valor real dele aqui, ó. O que é que ele faz para resolver um problema para a raça humana? Nada. Transferência de valores. Os inexperientes aplicando e entregando suas economias aos experientes. Eu estou chamando experiente para não chamar uma cambada de manipuladores de mercado. Infelizmente, eu acabo pecando pela minha sinceridade. Tá bom, pessoal? Eu vou dar por encerrado. Se vocês quiserem acompanhar isso aqui de forma detalhada, 1 hora, 2 horas, 15 minutos, lá no nosso grupo free eu coloco, tá? Vou passar a colocar essas análises de 15 e 1 hora, mas só pensem em 100k quando o Bitcoin romper 74. Eu venho avisando isso faz tempo. Aqui acima de 74 é o desconhecido. Ninguém tem resistência, ninguém sabe nada. Mas os baleias sabem que para baixo o alvo é 15.400, tá? Daria um lucro enorme aqui, ó. 15.400 está aqui. Olha o que eles fizeram com os 15.400, tá? Pegaram aqui, levaram até esse topo. Deu 377,50. Eles sabem que se shortarem aqui novamente, eles dobram esse capital que fizeram subindo. Para que eles querem romper 74? Quem vai romper 74 é o dinheiro novo na inexperiência, se ainda tem um se entrar. Se não, a lógica é shortar. Tenham cuidado com isso aqui, que eu venho avisando desde o último vídeo e eles começaram a shortar, tá? Então, Cláudio, vai a 100, aguarde romper 74. Claro que se ele mostrar uma reversão de tendência em um tempo menor, nós entramos. Aqui não tem reversão de nada, ó. 1 hora não dá sinal algum aqui de entrada. Ele poderia descer até 60 aqui e quem sabe continuar caindo. Então, se você quiser acompanhar isso aqui, entra lá no grupo que eu irei fazer análise de 15, 4 horas e sempre eu irei atualizar o nosso grupo para acompanharmos aqui a reversão dessa correção. Tá bom, pessoal? No mais, eu agradeço a atenção de todos. Deixa o seu like, o seu comentário, venha fazer parte do nosso grupo e muito obrigado pela sua atenção.